Season Kozu and Latina, Season Kozanjalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Muito bem, vamos dar continuidade com a nossa leitura de Al-Adab al-Mufrad. Nós paramos no quarto hadith da última vez. O quinto e o sexto hadith são muito parecidos com o terceiro hadith que nós lemos, em que um homem foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e perguntou quem é que tem mais direito do seu birr. E nós já explicamos o que é que significa a palavra birr aqui neste programa. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que a tua mãe, a primeira vez, e a segunda e a terceira vez, disse a tua mãe. E na quarta vez é que disse, o teu pai é que merece o teu birr. Portanto, o quinto e o sexto hadith são repetições desse hadith com algumas variações. Então vamos saltar diretamente para o sétimo hadith, inshallah. O sétimo hadith é de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, e é lido da seguinte forma. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحدا وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه. Okay? Então, este hadith, Abdullah ibn Abbas, ele narra-nos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse ما من مسلم له والدان مسلمان. Não há nenhum muçulmano que tem os seus dois pais, portanto o pai e a mãe, em vida, muçulmanos. Portanto, não há nenhum muçulmano que tenha os seus dois pais muçulmanos e ele acorda e cuida bem dos seus pais, excepto que Allah abre para ele duas portas do paraíso. Então, quando uma pessoa tem os seus dois pais em vida e os seus dois pais são muçulmanos e ele acorda no seu dia a dia, todos os dias ele acorda e cuida bem dos seus pais, cuida das necessidades deles, olha por eles, trata-os bem, então Allah abre para ele duas portas do paraíso. E se ele tiver apenas um dos seus pais em vida, então Allah abre apenas uma porta do paraíso para ele. وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا. Mas se ele fizer zangar um dos seus pais, Allah subhanahu wa ta'ala não vai ficar satisfeito com ele até que ele repare o dano que ele causou com o seu pai ou a sua mãe. Portanto, Allah não vai ficar satisfeito com ele até que o seu pai fique satisfeito com ele ou até que a sua mãe fique satisfeita com ele, dependendo de qual dos dois é que ele fez zangar. Dependendo de qual dos dois é que ele aborreceu. Então alguém perguntou, mesmo que eles oprimam ao filho? Quer dizer, isto é verdade mesmo no caso em que esses pais oprimem a esse filho? Yani, a pessoa está a dizer o quê? Que será que Allah vai estar zangado consigo por você ter feito algo que aborreceu os seus pais, enquanto esses mesmos pais foram injustos contigo? Enquanto esses mesmos pais te oprimiram, te fizeram algo de mal, será que Allah vai se zangar contigo por tu teres feito algo que aborreceu a eles? Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu, sim, mesmo que eles te oprimam. Mesmo que os teus pais sejam pessoas que te fizeram mal, que te fizeram alguma injustiça, mesmo assim, tu tens que cuidar bem deles. Então, nós aprendemos muita coisa deste hadith. Número 1, aprendemos que existem pais que oprimem os seus filhos. Isto é uma realidade.
Nós temos a obrigação de cuidar bem dos nossos pais, mas não podemos fingir que todos os pais são perfeitos, que todos os pais cumprem com os seus deveres. Há pais que oprimem os filhos, injustiçam os filhos, fazem mal aos filhos. Não dão os devidos direitos, não cuidam dos filhos, não dão segurança, não dão alimentação, não protegem os filhos, deixam os filhos à balda, à deriva, de qualquer maneira. Hoje está em casa daquele, depois dorme em casa daquele, depois 6 meses está comigo, depois 6 meses está em casa da avó, depois 1 ano ficou em casa do meu irmão, depois outro. E a criança parece uma bola a ser atirada de um lado para o outro. Sem necessidade. Sem haver necessidade. Ele ou ela tem todas as condições para ficar com a criança, mas opta por não ficar com a criança. Estou a dar apenas um exemplo. Há muitas outras formas em que os pais oprimem os filhos, não dando os devidos direitos aos seus filhos. Então, Allah sabe disso. Allah sabe disso. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam também sabe disso. E isto é uma coisa que acontece nas sociedades, acontece nas famílias. É por isso que houve alguém que estava presente quando o Nabi disse isso, que colocou essa questão. É bem possível que ele estivesse a passar por uma situação dessas ou que conhecesse alguém que está numa situação dessas. E o mensageiro de Allah disse que sim. Mesmo assim, temos que tratar bem a eles. Não podemos de forma nenhuma tratá-los mal e fazer eles zangarem e piorar a situação. É evidente que há casos extremos. Existem casos extremos. Existem pais que são monstros. Não é? São animais selvagens em forma de pessoa. Nós ouvimos casos desses nos hospitais e nos centros de apoio de crianças que vão lá parar com situações muito graves de abuso por parte dos pais. Então, numa situação dessas, é preciso haver hikmah, é preciso haver prudência e sabedoria. E saber que, às vezes, o melhor que se pode fazer naquela situação é realmente afastar a criança dos pais. Há vezes que essa é a melhor forma de cuidar deles. E depois, a criança, quando for adulta, vai poder fazer algo bom pelos seus pais, que até pode ser somente comprar o kafan para enterrar a ele. Isso também é uma boa ação. Há vezes que os pais são de tal forma nefastos e trazem tanta dor na vida de um filho, que o melhor é mesmo ficar distante deles. Mas mesmo assim podes fazer uma boa ação, que é fazer o ghusl deles, comprar kafan para eles, enterrar a eles da melhor maneira. Isto é um caso extremo, não é? É um caso extremo. Estamos a falar de esses casos que a gente ouve nos centros de apoio, nos centros de acolhimento de crianças que sofrem abusos, etc, etc. Mas são casos extremos. Em geral, quando se fala de um pai que oprime o seu filho, está-se a falar de aquelas coisas que acontecem nas famílias de vez em quando, não é? Alguma situação difícil que o pai pode não ter gerido bem em relação ao seu filho, ou a mãe não geriu bem uma determinada coisa, ou poder ter feito melhor, poder ter agido melhor numa determinada situação. Eles são seres humanos. São seres humanos. Em geral, todos os pais amam os seus filhos e querem o melhor para eles. E podem, em determinada altura, cometer uma falha aqui e ali. Então, nesses casos em que nós sofremos qualquer tipo de injustiça vinda deles, nós devemos relevar e mesmo assim continuar a cuidar deles. Por quê? Porque o hadith diz que se nós fizermos algo em retaliação que possa fazer eles se sentirem mal, sentirem-se aborrecidos, ficarem zangados, Allah não vai ficar satisfeito conosco até que a gente faça as pazes com eles, até que a gente faça algo para lhes agradar. E isto vai ao encontro daquele hadith que nós lemos da outra vez, acho que foi o terceiro hadith, em que Allah diz que a satisfação de Allah encontra-se na satisfação do pai. E a ira de Allah encontra-se na ira do pai. Aqui a palavra pai, walid, aplica-se para tanto o pai como a mãe. É assim como os ulamás explicaram este hadith. O hadith vem com a palavra walid, mas a palavra walid aqui serve para ambos os pais. Ok? Então, este hadith nós lemos da outra vez, em que o Nabi informa-nos que a satisfação de Allah, o prazer de Allah, encontra-se na satisfação dos pais. E a ira de Allah, a zanga de Allah, encontra-se na ira dos pais. Então estamos a ver aqui uma completa convergência e combinação, o significado dos hadiths não se contradiz.
Por quê? Porque vem da mesma fonte. Walillahi alhamd. Então, nós devemos saber que os nossos pais são uma porta do paraíso para nós, cada um deles. E é uma bênção ter os dois pais em vida, quando a pessoa já está na sua vida adulta. Ver os seus pais a envelhecerem à sua frente e poder cuidar deles, porque eles são a nossa porta para o paraíso, conforme o hadith diz. Agora, há uma outra forma de também oprimir os filhos que é importante nós sabermos, que é mimar os filhos. Muita gente não fala disto, infelizmente. Mas mimar os filhos é oprimir a eles, é injustiçar a eles. Tratar a eles como se fossem... Aqui dentro de casa é princesinha, é príncipe, etc, etc. Mas lá fora não. Se você trata eles de forma injusta, com mimos excessivos, você está a impedir a eles de crescerem. Você pensa que está a proteger a eles, mas na verdade você está a cortar as asas deles. Eles não vão conseguir desenvolver as ferramentas que um ser humano precisa para poder lidar com a vida adulta lá fora. Porque lá fora ele não é príncipe de ninguém. Aqui em casa sim. Mas lá fora as pessoas não querem saber. Então se ele está habituado a ter um rei na barriga, basta chorar um bocadinho, vem alguém a correr, o que é que tu queres? Tratam a ele como se fosse um cristal. Você está a oprimir aquela criança. Você está a estragar aquela criança. Esta é uma forma de opressão e de injustiça que muitos pais cometem pensando que estão a fazer bem. Encher a criança de coisas materiais sem benefício nenhum. Deixar a criança de qualquer maneira, faz o que quer. Aqui em casa não há disciplina, não há ordem, não há nada. Basta ele choramingar um pouco, parece que o mundo vai acabar, tudo tem que parar para atender os mimos dele. Isso é estragar um ser humano. Por outro lado, há pais que oprimem no outro extremo, que é com violência. Há pessoas que até hoje, em 2020, pensam que bater uma criança é a forma de educar. Não. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que é o nosso exemplo, é o nosso qudwa, é o nosso uswa, ele teve filhos e nunca bateu nenhum deles. Não há nenhuma narração. Teve mulheres, mais mulheres que todos nós aqui, e nunca bateu nenhuma das mulheres dele. Nem um incidente de violência em casa do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nem contra as mulheres dele, nem contra os filhos dele. Então, bater as crianças não é forma de disciplinar. Nós, como pais, devemos aprender as técnicas corretas de disciplinar os nossos filhos. Inshallah, nós temos que aprender isso. Então, conforme eu disse, há dois extremos. Um extremo é os mimos. E atenção, as crianças mimadas são as crianças mais rebeldes contra os pais, mais tarde. Quando se tornam adultos, como eles habituaram-se a saber que os pais estão ali para lhes servir, os pais estão ali para satisfazer qualquer desejo deles, eles não deixam esse pensamento, mesmo na vida adulta. Continuam a pensar assim. E continuam a olhar para os pais como sendo empregados deles, na verdade. E nós vamos a ver, muitas vezes, em muitos casos, que as crianças mimadas são as crianças que mais se rebelam contra os seus pais. Então é muito importante nós não oprimirmos os nossos filhos também com mimos. Por um lado, e outro extremo também é não oprimi-los com violência. Alhamdulillah. Agora Allah subhanahu wa ta'ala diz no Suratul Luqman: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. O shirk é a pior forma de injustiça e opressão. O shirk. Inna shirka la zulmun azim. É o que Luqman disse ao seu filho, quando aconselhou o seu filho, no mesmo sura, a sura do Luqman. Então, Allah diz, o conselho que nos dá a nós, muçulmanos, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Se os teus pais te obrigarem, ok? Se os teus pais fizerem força, te empurrarem para cometer shirk contra Allah, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, eles te obrigam a cometer shirk contra Allah, a fazer coisas que envolvem shirk, coisas das quais não tens conhecimento no Sharia. فَلَا تُطِعْهُمَا. Então não obedeças a eles. Está claro. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mas, por outro lado,
صاحبهما في الدنيا معروفة. Acompanha eles, viva com eles, interaja com eles no dunya da melhor forma, com ma'ruf. Isto quer dizer o quê? Allah deu o exemplo que é o pior exemplo de opressão e de injustiça que um pai pode fazer contra um filho. Um filho quer ser muçulmano, o pai não deixa. Diz, não, você tem que continuar na religião do shirk, seja lá qual for. Qualquer outra religião é shirk, não interessa qual seja. Então, o pai não deixa o filho ficar muçulmano, diz que não, você tem que continuar na nossa religião. Ou pode até ser uma família de muçulmanos, mas o pai diz que você tem que me acompanhar para os feiticeiros, lá para as casas de shirk, de feitiço, essas coisas. Você tem que me acompanhar para as campas, para ir fazer não sei o que lá. Isto é a pior forma de oprimir uma pessoa, de injustiçar uma pessoa, porque é cortar o laço entre ele e o seu Criador. O shirk corta o laço entre nós e Allah. O shirk corta uma pessoa, tira uma pessoa da misericórdia de Allah. Então, quando um pai obriga um filho a cometer shirk, isto é a pior forma de lhe oprimir, certo? Então, e Allah confirma. Allah colocou as palavras na boca de Luqman al-Hakim, dizendo: Inna shirka la zulmun azim. Então, mesmo quando um pai comete esse tipo de agressão psicológica e emocional contra um filho, obrigando ele a fazer shirk, mesmo assim, Allah diz: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Acompanhe-os aqui no dunya da melhor forma. E por que Allah usou a palavra dunya? Allah usou a palavra dunya porque quer dizer o quê? Enquanto eles estiverem vivos. Enquanto eles estiverem vivos no dunya, enquanto eles estiverem aqui no dunya, você, صاحبهما في الدنيا معروفة. Você acompanhe a eles da melhor maneira. صاحبهما, yani, fique do lado deles, acompanhe a eles, esteja com eles. O facto deles terem tentado empurrar para o shirk não significa que você tem que cortar relações com ele. Não significa que você tem que deixar de cuidar deles. Você tem que desligar-se completamente dos seus pais. Não. A relação não vai ser fácil, vai ser difícil, é claro. Se os pais querem que você não seja muçulmano e você está convicto de que você é muçulmano, não há dúvida que haverão momentos de fricção, haverão momentos de embate. Você, como filho, tem que saber lidar com esses momentos. E mesmo assim, ter sobre, ter discernimento, prudência, sapiência e paciência suficiente para manter o seu laço com os seus pais. E outra razão pela qual Allah usou a palavra dunya é وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, yani, naqueles assuntos do dunya. Você mantenha um laço com eles, fica ao lado deles, acompanha eles nas coisas que dizem respeito ao dunya. Não nas coisas que dizem respeito ao din. Porque o din deles, neste caso, será um outro din, que não é Islã. Ou até podem ser muçulmanos, mas não têm um entendimento correto do din a ponto de cometerem shirk e quererem te obrigar a fazer shirk. Então, naqueles assuntos que dizem respeito ao din, você não lhes acompanha. Você faz a companhia deles e o agrado deles naquilo que diz respeito ao dunya. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Então, alhamdulillah, vamos parar por aqui. É um hadith com muito benefício. Inshallah, vamos dar continuidade com o 8º hadith amanhã. هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.